Ok, voltamos agora em definitivo para mais uma edição do programa Tribuna Livre, nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Como eu falei agora há pouco, nosso entrevistado de hoje é o senador Márcio Bittar. Seja bem-vindo, senador. Muito boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Obrigado, o prazer é meu, aqui com você, com o Osmir, com o Narciso, é um prazer, estou à disposição. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Boa noite, doutor Osmir Lima. Boa noite, amigo. Cabe a você, Osmir, fazer a primeira pergunta para o nosso convidado especial. Eu agradeço a distinção, tá? Legal. Vamos saber qual é o motivo disso aí. Bem, eu vou me ater mais depois, Narciso, sobre a ONG, que tem um interesse muito grande sobre isso. E ele é o relator. Esse é o principal motivo. É. Aí. Mas antes disso, eu quero fazer uma coisa que está me incomodando como constituinte que fui da República. No discurso de promulgação da nossa Constituição, o doutor Ulisses fez o mais belo discurso que eu já vi na minha vida. Foi o discurso da promulgação. E num trecho lá ele diz: divergir sim sobre a Constituição. Criticar sim. Descumprir jamais. E repete: traidor da Constituição é traidor da pátria. Atualmente, eu vejo com muita preocupação, e a preocupação não é só minha, olha a que ponto chegou a preocupação. O maior jornal americano, New York Times, ele diz que o senhor Alexandre de Moraes está colocando a democracia do Brasil em risco. Em risco. À medida que ele afronta a Constituição e os poderes. Vamos pegar um exemplo, senador. A descriminalização das drogas é um papel do legislativo, meu Deus do céu. Isso é um papel que cabe ao legislativo. No entanto, eles estão lá julgando. O mais grave, o ministro Dias Toffoli declarou que o Supremo é um poder moderador. O poder moderador só existiu no Império. No Império, Narciso. Tá certo. No teu tempo, né? Do Império. Quando tinha o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e o Imperador. Que depois mudaram, mesmo o Imperador. Aí ele tem a audácia de dizer que o Supremo é um poder moderador e está fazendo tudo o que é possível para assim colocar, notadamente... E o Barroso disse que era um poder político. Um poder político. O Barroso. Barroso. Não sei qual das duas é pior. Derrotando o bolsonarismo, declarou. O que eu pergunto é o seguinte: eles estão tomados pelo sentimento de poder. Quem está dando esse sentimento de poder? O Senado Federal. O Senado Federal não culpa todos, eu quero fazer a distinção. Não culpa todos. O Senado Federal, Narciso, não é o órgão encarregado, é bom que a população saiba, que é a instituição encarregada de fiscalizar, processar e impeachment ministro do Supremo. Agora, depende do presidente colocar na pauta. Então, esse sentimento de poder que afronta a Constituição, como é que você está vendo isso como senador da República, meu amigo Márcio Bittar? Com muita preocupação. Na verdade, eu acho que o judiciário brasileiro vem cometendo excessos e não é de hoje. Nós temos casos no Acre mesmo, casos no país afora. A Lava Jato, que cumpriu um papel importante, mas cometeu excesso. Essa coisa no Brasil ficou meio que comum. Você prende a pessoa primeiro, para provocar nessa pessoa uma delação, e a pessoa com uma semana, um mês, 2, 3, 4, 5 meses, privada da sua liberdade, acaba se apavorando, e isso é uma afronta à Constituição. Quer dizer, o segundo bem mais precioso do homem é a sua liberdade, primeiro é a vida,
Você tem 3 casos muito claros na Constituição que permite você fazer a prisão preventiva, que é risco de fuga, risco à ordem pública e risco ao processo. Então, muitos casos aconteceram. Tem casos aqui no Acre de pessoas que eu conheço, de quem eu sou amigo, que foram presas 1 ano e meio e não tem processo. Não há denúncia formalizada. Então, isso, de certa forma, eu acho que culminou e explode com a atuação política do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a declaração do Barroso, primeiro que o ministro do Supremo Tribunal Federal ir a um congresso da UNE, que é um grupelho. Eu fui ao congresso que reconstruiu a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, em Curitiba, em 82, se não me falha a memória, 81 e 82. Meus 2 irmãos mais velhos foram em 79 no congresso que reconstruiu a UNE. Essas entidades, há muitos anos, mas há décadas, não representam mais o conjunto de jovens estudantes do Brasil. Representam um aparelhamento descarado do PCdoB. E o ministro sabe disso. Então, ele ia ao encontro de um movimento esquerdista radical. E ainda por cima, usar a palavra e dizer o que ele disse é o ponto máximo para mim de tudo que está acontecendo. Tanto que pela primeira vez eu assinei o pedido de impeachment do Barroso. Por que eu não assinei antes? Porque eu acho que é uma medida extrema. É o poder do Senado da República, mas é uma medida extrema, de quase um rompimento, uma medida drástica. Eu acreditei ao longo desses anos, que nós íamos chegar ao entendimento. Já no começo do governo do Bolsonaro tinha a proposta da criação da CPI contra o Judiciário. Eu fui para a comissão, CCJ, eu lembro os 3 parlamentares que falaram contra. A minha preocupação é que o país ia parar naquele momento, abrindo uma CPI contra o Judiciário. Então eu sempre achei que é uma medida extrema, e sempre fui cauteloso com relação a isso. Mas os atos foram se somando, até que nessa do Barroso, que não era a primeira dele, como eu falei, ele fez declaração, talvez se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que era sim um órgão político, como o Supremo Tribunal Federal, ele admitir isso, e depois combinando com o discurso dele no Supremo Tribunal Federal. Bom, pela primeira vez, o presidente do Senado se colocou contra. Ele fez uma coletiva, ele foi no púlpito, ali no lugar oficial dos presidentes do Senado, e se colocou claramente contra a atitude do ministro Barroso. E agora, nesse episódio, tanto da avaliação que eles estão fazendo sobre a questão do piso da enfermagem, quanto da questão da liberação das drogas, e lembre-se, no caso da liberação das drogas, o Congresso Nacional se posicionou a última vez em 2006. O último texto é aprovado de 2006, sancionado pelo Lula, e que proíbe. Então você concorda ou não concorda com o texto, é uma outra coisa. Mas o texto é esse, e quem fez foi o Congresso Nacional, que é quem pode fazer. Claro. E aí o presidente do Senado, semana passada, ele se posicionou claramente contra a atitude do Supremo Tribunal Federal nos 2 casos. Então, não é qualquer coisa. O presidente do Senado é um homem muito cauteloso, e eu acho que ele tem que ter um pouco mais de cautela do que todos os outros mesmo. O parlamentar, que não é o presidente do Senado, acho que tem um pouco mais de liberdade, mas o presidente do Senado, ele conduz um processo, ele conduz o poder, ele é o presidente do Congresso Nacional, então ele tem que ter um pouco mais de cautela. Eu acho que ele chegou ao ponto máximo e se posicionou. Não é fácil impeachment o ministro. Nós sabemos, vocês 2 foram deputados federais, eu também já fui deputado federal, são 54 votos. Quer dizer, não dá para você vender uma ilusão para a população que você vai impeachment, porque você não tem 54 votos para impeachment o ministro. Por que eu assinei? Porque eu entendo que ultrapassou todos os limites e nós temos que provocar uma atitude um pouco mais brusca para tentar encontrar um meio termo em que o presidente do Senado e, ao mesmo tempo, do Congresso Nacional libere uma pauta que possa colocar um pouco termo nessa relação que está completamente desbalanceado, o poder absoluto do Supremo Tribunal Federal. Só um minutinho. Que está denunciando, processando e condenando ao mesmo tempo. Exato. Você não acha que mesmo que não saia o impeachment,
não seria o caso de pelo menos abrir um processo para dizer, olha, pera, vocês têm que ter limite? Sim, nós temos uma reunião nessa semana, provocada pelos parlamentares de oposição, senadores de oposição. Eu fui um dos interlocutores a falar com o Pacheco, e para definir uma pauta mínima. E um dos assuntos é esse. O Márcio Bittar. Perfeito. Pergunta quilométrica do Osmi, resposta quilométrica do Márcio Bittar. Incomodou? Não me incomodou. Se eu fosse me preocupar com os incômodos que você tem me trazido, Osmi, eu não falava nem contigo. Tem sido... Márcio. Calma, pessoal, isso é coisa de irmão, tá? Márcio, eu acho que você já leu Como Morrem as Democracias, best-seller mundial. As democracias do mundo inteiro estão passando por crise. Sim. Estados Unidos, o 6 de janeiro de 2020, quando Trump não quis respeitar o resultado eleitoral. Sim. Netanyahu, Israel, agora está fazendo a mesma coisa. Mas, agora sim, me aproveitando da pergunta do Osmi, o Barão de Montesquieu, dos anos 1700 e pouco, ele definiu o poder em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. E nós, no Brasil, infelizmente, estamos vivendo uma crise de poderes, onde o legislativo define uma coisa, o judiciário aponta outra, e vê o executivo, através das emendas parlamentares, compra a maioria do Congresso e define algo diferente. Eu pergunto, até quando a gente vai reconstruir a democracia que o Barão de Montesquieu imaginou que seria um sistema saudável? Bom, Narciso, eu sou muito ruim de guardar nome. Inclusive, eu estudei um livro que fala sobre a democracia e as conquistas dos últimos 300 anos. Um livro denso. Então, basicamente, diz que o que o homem criou de melhor no convívio é a soma. Na economia, é o sistema capitalista, da propriedade privada, do respeito à livre iniciativa, do livre mercado, que, aliás, o livre mercado, ele contribui até para diminuir preconceitos, porque você tem o palestino não gosta do judeu, mas no livre mercado é custo-benefício. Os valores cristãos, a moral cristã, o sistema político democrático, a divisão de poderes. No entanto, ele chama atenção para uma coisa: isso não é algo pronto. E é só olhar para a história. Você tem, por exemplo, quase todos os impérios, um dia, já ruíram. A Grécia ruiu. O Império Persa. O maior do mundo, romano. O romano. Então, ruiu. Foi o maior império. Mas, de qualquer maneira, a Itália, que era o centro, ainda é um país rico. Aqui, vamos pegar aqui nas Américas, América Latina, o que virou dos impérios incas, maias e astecas? Acabaram. Então, essas conquistas, e aí esse autor chama atenção para isso. De certa maneira, a juventude de hoje, que vive no mundo democrático, aproveitando-se e gozando daquilo que a soma desse sistema criou, a humanidade nunca teve o que ela tem hoje. Esse sistema produziu, mas ela não o reconhece. O autor chega a chamar até de que é uma ingratidão. Essas gerações, elas usufruem desse sistema, mas elas não o preservam. E aí ele tem uma parte que ele diz o seguinte: olha, seu filho nasce como um bebê de 500 anos. Então você precisa, ele não nasce pronto. Você vai ter que passar para ele todos esses valores. Então eu acho que um dos problemas é que nós estamos vivendo uma crise em que os beneficiários, as gerações beneficiadas por esse sistema, não dão a ela o valor daqueles que construíram esse sistema. A democracia, o sistema capitalista, o livre mercado, a propriedade privada, a divisão entre os poderes, o sistema democrático e tal. E você tem razão. Na verdade, você vê, esse sistema, ele mudou o mundo em 300 anos.
E, na verdade, a maior parte da população mundial não vive sobre ele. Porque quando se fala o mundo, eu estou falando basicamente do mundo ocidental. Porque nós temos 8 bilhões de pessoas vivendo sobre o regime do iluminismo, da democracia, tem 1 bilhão e 200. Quer dizer, a maior parte da população mundial, só China e Índia, são 3 bilhões de pessoas. Né? Então, é uma coisa a ser construída. Então, Narciso, vocês que participaram, por exemplo, da Constituinte, hoje, eu participei do fim, eu sou um pouco mais jovem, então eu participei do fim, da retomada, da reabertura democrática e tudo mais. Gerações já se passaram. E as atuais, eu entendo que elas não percebem como isso foi caro para ser construído. Só um minutinho. Quando você me fala da Constituinte, eu quero aqui declarar de público que eu tirei nota 0 como Constituinte. As questões sociais, né? As questões sociais. Não, a minha nota foi 0. Porque o meu partido, na época, era presidido por Java Passarinho, presidente, entendeu? E o mais ilustre dos constituintes da minha bancada era o Roberto Campos. Todos os dias, Roberto Campos, um dos maiores brasileiros de toda a nossa história, à época, o único sobrevivente que tinha assinado o acordo de Bretton Woods, todos já tinham morrido. Ele subia na tribuna e dizia: meus amigos, meus colegas, nós estamos fazendo uma carta de boas intenções. Nós temos que construir uma Constituição para viver a vida inteira. Ele tinha razão. Hoje a nossa Constituição já tem 110 emendas, tem 2.000 emendas no forno, e o nosso assunto diário no nosso legislativo é a reforma da Constituição. É verdade. Mas Então, aí o Narciso, todo o programa, ele insiste nessa questão. É porque eu sou teimoso nas minhas verdades, Não, Osmir. que verdade, que já é presunção Não. achar que é dono de verdade. É o seguinte, a Constituição, ela foi muito humilde a reconhecer que não era perfeita, ao dizer: me reformem daqui a 5 anos. Qual foi a intenção do doutor Ulisses? Foi de, como o brasileiro não conhece seus direitos e deveres, de fazer uma Constituição e entregar para cada um. Houve pecados na área econômica, eu concordo com ele, isso aí já concordamos. Mas as garantias e direitos fundamentais do brasileiro, não. Nós estávamos saindo de um momento diferenciado, que era a ditadura de 64. E claro que tínhamos que tomar uma série de proteção, inclusive para o parlamento. Que o parlamento abriu muito, viu, senhor Márcio Pitar? Senhor senador. Porque quem recebe a consagração do voto popular não pode ser preso em qualquer momento porque quer um ministro do Supremo, e deram abertura para isso que nós não demos. Tá certo? Então a Constituição, ela tem erros e acertos. Eu não posso ficar aqui só em cima dos erros. Basta dizer, senador, que até agora foi a Constituição de maior período democrático do Brasil. Nós tivemos 2 presidentes impugnados, impeachmentados, e a nação não foi alterada com isso, né? Então, há elogios e críticas na Constituição, e ela mesma reconheceu que é possível, porque ela foi humilde. E assim a gente encerra esse primeiro bloco. O senador pode fazer outras observações a seguir, ok? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, nesta segunda-feira, 7 de agosto. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui, eu, Osmir Lima e Narciso Mendes, entrevistando o senador Márcio Bittar, do União Brasil, o relator da CPI das ONGs e também das OCIPs. Senador, afinal de contas, quais os depoimentos até agora que lhe chamaram mais atenção? E aí eu emendo uma pergunta em outra para a gente não perder muito tempo.
E qual a sua preocupação em relação, até que ponto, digo, isso lhe preocupa, a violência aqui, sobretudo o que aconteceu na semana atrasada no presídio aqui em Rio Branco? Mas só para não... Rapidamente, né? Eu acho, Osmi e Narciso, com todo respeito, eu tenho os dois, eu estou um pouco mais com a opinião do Narciso. Eu acho que a Constituição brasileira... Muito obrigado, hein? Thank you. Eu acho que a Constituição brasileira ela foi muito pródiga em dar direitos e muito econômica em dar deveres. E quanto mais ela se complica, quanto mais emenda, é bom que as pessoas saibam disso. A esquerda, por exemplo, é pródiga. E, aliás, nós fomos parlamentares, vocês foram... Essa coisa de medir o parlamentar pela quantidade de proposta, de emenda, de projeto de lei, isso é um equívoco grave. Eu tenho um amigo, governa Barueri até hoje, 41 anos que ele governa, ele ganha eleição, faz sucessor, volta, tem obras, tem realizações e tal. Nós fomos deputados juntos. E no primeiro ano, ele apareceu lá no rabo da fila. Ele foi procurar saber como era o critério. A quantidade de discurso, ele mandou fazer um monte, tá? Era possível dar. Você pode dar por lido. Quando foi no último mês, ele chegava lá no plenário com um monte, assim, ainda era manual, né? Chegava com um monte. Quando foi no outro ano, ele estava entre os 10. Você não mede a ação parlamentar pela quantidade de discurso, pela quantidade de projeto. E a qualidade, pode ser tudo. E quanto mais complicado você faz as leis, mais você favorece. A esquerda vende essa ideia, eu quero fazer lei para proteger a mulher, o índio, eu não sei quem. Quanto mais lei você faz, quanto mais você começa a puxar, mais favorece quem tem muito dinheiro. Porque ela vai virando um intrincado. É por isso que um dos maiores lobbies, eu passei a conhecer um pouquinho isso em Brasília, mas um dos maiores lobbies que existe em Brasília é de escritório de advocacia. É um lobby fantástico, é uma coisa assim, poderosíssima e tal. Bom, mas voltando, eu acho que não tem só exageros. Você pega o Ministério Público, não tem cabimento o Ministério Público executar política pública, e ele está executando. Sim. Então, uma das preocupações, ainda agora para a questão da CPI das ONGs, primeiro, é reconhecer que ela existe graças ao trabalho, da persistência do senador Plínio Valério do Amazonas. Que é o presidente. E me surpreendeu, que é o presidente, e me surpreendeu que ele me fez o convite. Ele disse, olha, mas eu quero que você seja o relator e tal. Eu ia participar da comissão, como representante titular do União Brasil. Bom, eu confesso a vocês, e você, Osmi, que eu acompanho, eu sei da sua preocupação com esse assunto. Claro que eu agora, como relator, tenho uma obrigação a mais, então eu estou lendo mais, estudando mais, e eu estou surpreso. É muito pior do que o que a gente imaginava. O poder que essas organizações internacionais têm está muito superior a qualquer governo estadual, a qualquer governo nacional, qualquer um deles. E olha que loucura, esse movimento, porque isso existiu ao longo da humanidade, mas no tempo mais moderno, começou há 100 anos. Começou com o governo norte-americano, Theodore Roosevelt, com a coroa inglesa, o príncipe Philips, consórcio da rainha, agora ambos falecidos. Ele comandou a ONG, que é quase a mãe de todas as outras, que é a WWF. E as maiores oligarquias familiares do planeta, o governo do Canadá, família Rockefeller, uma das maiores oligarquias do planeta, com a família Ford. A junção, alguns governos ajudaram a criar isso. Só que depois de criado, isso pega vida própria. Então você tem um movimento, e de ONG não tem nada, isso é um mito, que é uma organização não governamental. Aqui no Acre, uma que entrou na justiça contra a ligação de Cruzeiro do Sul a Pucallpa no Peru, pegou da Secretaria Estadual de Saúde, em 2 anos, 4 milhões de reais. Uma das 2 ONGs que entraram contra o Estado, no Ministério Público Federal. Então você tem, grupos oligárquicos internacionais que têm acesso a tudo de mais poderoso do mundo ocidental, pessoas que estiveram na base, inclusive da criação de organismos internacionais da ONU, como vários deles, do Fórum Econômico Mundial, estiveram na origem disso. Por incrível que pareça, tem pessoas que fizeram parte da política que deu base ao Hitler, na política de melhoramento da raça, tem uma palavra certa, ela é tão simplesinha e eu acabo esquecendo. Estiveram na base da criação desses movimentos.
E aí o que acontece? Esse movimento internacional... A raça ariana, né? A raça ariana, vai ter um nome, eugenia. Incrível. Você vê, a esquerda e os que estão fazendo sem saber o que fazem, não passa pela cabeça. É que na origem disso estava a preocupação do mundo rico em determinar aos países pobres o controle radical de natalidade e até a seleção da raça. É incrível isso. E esse movimento, ele não nasceu com precaução ambiental coisa nenhuma. Ele nasceu, ele existiu e ele existe com a preocupação de controlar. É quem manda no mundo querendo controlar as riquezas nacionais de todos os países. Bom, aí, veja, eles não têm limite territorial, então eles não respeitam o município, estado ou união. Eles não têm tribunais de contas a fiscalizá-los cotidianamente, não tem que submeter a isso, não tem legislação para isso. Não existem coisas como ministérios públicos, estaduais, federais, a lhes fiscalizar, não tem regramento sobre isso. Eles não passam por eleição, não tem eleição para criar a ONG, não tem tempo de mandato e mandam, mas mandam muito. Um livro que eu terminei agora, de uma jornalista canadense, que teve a coragem de perceber que alguma coisa estava errada e foi pesquisar e escrever um livro denso, Uma Demão de Verde. Ela diz que ela estuda todas elas, quase todas elas, as mais importantes, as ligações com as oligarquias, tudo mais, e aí ela chega a dizer o seguinte: quando tem o Fórum Econômico Mundial em Davos, ela diz, e é a pura verdade, o que é aquele encontro? São chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, que vão a um encontro falar com os homens e mulheres que de fato mandam no mundo, muito mais do que eles. Está correto. Será que isso é uma teoria da conspiração? Claro que não. Vamos ao Brasil. Vamos pegar a reserva Yanomami. O Aldo Rebelo, ele defendeu bem isso, com quem eu tenho falado várias vezes, ele disse: Márcio, pegue o relatório do grupo de trabalho da Câmara Federal, feito há 20 anos, sei lá, mais ou menos isso, eu não lembro a data correta, cujo relator foi e é um esquerdista histórico, que é o Lindbergh Farias. Foi deputado federal, depois senador, agora voltou a ser deputado federal. Mas ele foi o relator do grupo de trabalho. E, pasme, o próprio Lindbergh, eu li o relatório todo, ele era contra, o relatório dele era contra a criação da Yanomami nos moldes propostos. Basicamente, 3 divergências: o tamanho, o fato dela ir... A continuidade, né? A continuidade, quer dizer, nenhum país do mundo aceita uma reserva em que não seja dela na divisa com países como é o Brasil, Venezuela, Colômbia. Que mais? Ele era contra, eram as grandes divergências, que fossem envolvidos terras que já estavam na produção, já estavam no agronegócio. E o quarto, e mais importante talvez, é que a maior parte dos Yanomamis eram contra também. E mesmo assim ela foi criada. Mas quem definiu? Então, a pressão dessas ONGs, os Narciso, eu estou lhe dizendo, do mesmo jeito que você dá atenção a esse assunto, eu também tenho. Eu não imaginava que fosse tão grande. Elas estão infiltradas em tudo que você possa imaginar, em tudo. Na Amazônia brasileira, eu acho que todas as secretarias estaduais de meio ambiente têm convênio com a ONG. E quando você vai estudar o acordo feito, é perda de soberania. É claro, você não faz um documento dizendo: olha, eu vou te dar 10 milhões, 20 milhões, mas quem vai mandar sou eu. Mas está implícito no contrato. É sempre para conter desmatamento, para conter uma possibilidade de você aumentar a planta do agronegócio, é sempre contra você fazer uma hidrelétrica, é sempre contra você fazer uma estrada, é sempre contra você tirar petróleo, gás, minério e tudo mais. Isso está na imprensa. Não tem... Permita fazer só Então, mesmo assim, a reserva é criada. O governo de Roraima era contra. Os municípios circunvizinhos eram contra. Quer dizer, então, é uma imposição de uma minoria extremamente articulada, poderosa, que comanda. Mas foi o Supremo, né? Também. Foi o Supremo, sim. Mas de onde vem a pressão? Vem daí. Por exemplo, esse movimento internacional, ele nasce preocupação zero com a ecologia. Aonde é que vem a preocupação ambiental? Porque ele descobriu o seguinte: como é que eu vou impor minha vontade ao mundo? Eu tenho que criar uma bandeira popular. Então ele cria a bandeira da preocupação ambiental para ser um apelo popular mundial. Então isso é uma estratégia criada por eles.
E aí um dos autores diz o seguinte: você, para enfiar uma crença em alguém, um mito, uma mentira, você tem que fazer com que ele perca a razão. E qual é a razão, qual é o motivo maior de perder a razão? Medo. Então você começa uma campanha, vai acabar o mundo, vai aumentar o clima do planeta, os municípios que estão à beira do oceano vão morrer tudo. Visões absolutamente catastróficas. Mas deixa eu colocar uma questão aqui. Eu quero terminar isso chegando no Acre. Você vê como é que mandam de lá. Vou possibilitar aqui. Isso aí. Eu vou possibilitar. Você sabe que eu, quando era deputado, eu entrei com um pedido de CPI das ONGs. Só que o Luiz Eduardo Magalhães era presidente da Câmara naquela ocasião e me orientou de que tinham 8 CPIs e só poderiam trabalhar até 5. Não sei se mudou o regimento hoje. Só poderia trabalhar até 5. Como ele tinha interesse em saber de onde vinha o recurso, inclusive para manter o PT, ele pediu para transformar em projeto de resolução. E foi transformado e eu não consegui vencer. Mas, só para dar continuidade ao que você está falando, eu vi uma frase felicíssima, ouvi duas vezes. Um durante o depoimento na CPI das ONGs e outra durante uma palestra que ele fez, do Aldo Rebelo. Ele disse que no Brasil existe 3 Brasil. O Brasil oficial, anêmico, depauperado, deficitário, que é o governo, os municípios e tal. O Brasil paralelo dos narcotraficantes, etc. O mais poderoso que é o E o mais poderoso, Brasil, que é o Brasil das ONGs. Que é quem manda. Que é quem manda. Eu queria dar um exemplo do Acre. Ô, Márcio, mas deixa eu dar só esse exemplo do Acre. Eu estava defendendo aqui, dizendo como esse poder mundial é maior, ele ultrapassa todos os governos nacionais. Né? Ele está acima, e eles entendem que tem que ser assim. Muito bem, eu falei do plano nacional e agora eu vou falar do plano local. Você pega no plano local, nós temos 22 municípios, portanto 22 prefeituras, 22 câmaras municipais, todos eles eleitos, você tem 24 deputados estaduais, um governador, 8 federais e 3 senadores. Se você fizer um fórum, vai ser aprovado por unanimidade, talvez por 99%, mas sim, toda a classe política eleita, que passa por uma urna, que passa por um escrutínio, a questão de que o Acre precisa de estradas, precisa de energia elétrica, correto? Correto. Precisa da estrada ligando o Cruzeiro do Sul a Pucallpa no Peru e tal. E duas ONGs, que não prestam conta para ninguém, que vivem de dinheiro público sem precisar de eleição, entraram na Justiça e o Ministério Público Federal para a obra. Então, as 22 câmaras, as 22 prefeituras, a Assembleia Legislativa, os 8 federais, senadores e o governador não mandam em nada. Então, eu estou dizendo isso para dar um testemunho. Tem razão. Então, porque alguém pode pensar o seguinte, mas nossa, que teoria da conspiração. Eles já estão mandando. Olha a Marina, eu disse isso numa entrevista na Jovem Pan, a Marina não obedece o Lula, como o Capobianco, que é o primeiro dela, também não obedece. Como o cara do Ibama também não obedece, todos são de ONG. Esse movimento internacional, para eles, é muito mais importante do que fazer parte do governo Lula. Ô, Márcio. Então, qual é o papel da CPI? É tentar mostrar isso. O que está em jogo não é esquerda ou direita, o que está em jogo é a soberania nacional. É a falta de capacidade que o Brasil aceitou. Vou fazer a indagação do Aldo Rebelo. Qual país no mundo, tendo o potássio que nós temos, não tira? O Canadá vende potássio para o Brasil e aí paga o ONG no Brasil para dizer que nós não podemos mexer com o potássio do Brasil. O Canadá tem uma indústria madeireira forte, faz parte do PIB, gera muito emprego e paga o ONG no Brasil para nos proibir de tirar madeira. Ô, Márcio, a teimosia exagerada, ela é um vício. A teimosia moderada é uma virtude. E você é um teimoso moderado. Certa vez você chegou no meu escritório e me disse, Narciso, eu vou ser o primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Quando tu saíste, eu disse, isso é um sonhador. E você me provou que foi primeiro secretário.
Primeiro secretário. Há 3 anos atrás, você vai na minha sala e me diz que ia ser relator do orçamento. Foi. Eu não acreditava. Até porque, Márcio, São Paulo tem 70 deputados federais. São Paulo sozinho tem mais deputados federais do que os 6 estados da região norte, do que os 11 estados do Nordeste. Certo. Impressionante. Você agora é relator da CPI das ONGs, da CPI do MST, Não, das ONGs. É outro. das ONGs, do MST, do agronegócio, que elas se confundem ali. Sim. Faça uma coisa, usa a sua inteligência, e você tem de sobra, Legal. e passe a entender, primeiro, que o agronegócio salvou o país dessa última década, o agronegócio. Mas tem uma questão social a ser resolvida, que o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não cuidou de fazer, no devido tempo, uma reforma agrária. Vamos ser modestos. Olhando a questão econômica e a questão social, dá uma contribuição no seu relatório que você vai fazer para que torne esses 2 segmentos complementares e não inimigos. Porque o erro, de particular, aí o MST invadiu. Mas ontem em São Paulo, um agropecuarista também invadiu 5.000 hectares de terra no estado de São Paulo para criar gado. A terra titulada da União. Então, nós temos, e você tem a oportunidade de dar sua contribuição. E, se você me perguntar qual a nota que você dá para o agronegócio, eu dou nota 10. E para o MST, eu dou nota 2. A importância econômica do agronegócio é tamanha. Sim. Mas nós não podemos também deixar, num país que você acabou de dizer, nós temos 40 milhões de brasileiros passando fome. Ô. Marina disse que era 120, né? Hein? Marina triplicou isso aí, né? Não, né? Você sabe que eu sempre fui adversário da Marina, né? Eu também. E até ela foi senadora passando por cima do meu cadáver. lembro. Hein? Te lembra, né? Eu lembro. Sim, mas vamos voltar Mas à olha, ONG. eu acho que a grande contribuição que a CPI pode dar é, como eu estava dizendo, mostrar ao país que a questão, nesse caso, não é nem esquerda nem direita. E não é. É uma questão de retomada da soberania nacional. Isso. Quer dizer, nós temos aqui reservas minerais fantásticas. Emenda com a tua pergunta sobre o que aconteceu aqui no presídio. Eu vi a declaração de um rapaz que foi governador, foi prefeito, foi tudo no Acre, muito poder, continua tendo poder no governo do Lula, dizendo que, meu Deus, meu Estado está violento, meu Estado precisa de paz. O que é isso? Isso é missa? Você virou padre? Isso aqui, que aconteceu aqui no presídio, é culpa do fracasso da política. Tem duas coisas fundamentais. Uma, o frouxamento... A política econômica, não né? só. Primeiro, Também. o frouxamento das leis. Não tem cabimento, nós estamos falando isso há tempos. Essa semana passada, queriam aprovar outro projeto, aumentando mais ainda as penas ambientais, que são draconianas e que só existem no tamanho do Brasil, com rigor, só aqui. Isso não existe. Leis ambientais e as multas ambientais, na lei brasileira, só tem no Brasil. Não tem lugar nenhum no planeta. E mesmo assim, projeto de lei no Senado querendo aumentar a pena. E eu fui contra, acabou que a gente derrotou. E, para você ter uma ideia, se aprovasse aquilo que estava lá, um colono que fosse derrubar uma árvore para construir uma casa, era menos grave ele assaltar uma serraria, pegar madeira, que era menos grave do que tirar uma árvore. Enquanto isso, as leis para o estuprador, para o assassino, para o latrocida é frouxa. Você tem pessoas que matam a sua mulher e você vai ver, há 6 anos, 10 anos atrás, ele fez a mesma coisa. Então, as leis são frouxas. Por outro lado, acabaram com a economia da Amazônia. Como é que uma região vai se desenvolver? Nós temos aqui a metade da população pobre, como diria meu finado pai, matando cachorro a grito. Como é que você vai gerar atividade econômica se você não pode fazer ponte? Você não pode fazer uma hidrelétrica, você não pode tirar petróleo, você não pode tirar gás, você não pode fazer a saída do Pacífico. Como é que você resolve isso? Não tem como, é impossível. E o Jorge Viana com a Marina são responsáveis por isso. Ora, não é uma questão de teimosia, é de realidade.
você defende a sua posição e arque consequências com ela. Então, faliram o Acre, faliram a Amazônia, não tem atividade econômica nenhuma. Então, milhares de jovens estão perdendo a vida todo ano, não tem para onde ir. Eu fiquei estarrecido. Aí estão indo para o tráfico. Claro. Aliás, o narcotráfico, em algumas cidades da Amazônia, já emprega mais do que a prefeitura. Eu fiquei estarrecido com uma avó aqui em Rio Branco, que disse agora, esse semestre passado, disse, olha, quem paga meus remédios por mês é meu neto. E o meu neto trabalha onde? Numa facção criminosa. Então, faz parte da economia criana. Isso é um pecado. E ninguém tem culpa disso? Tem. Claro. Aqueles que trabalharam para engessar a Amazônia a serviço de interesse internacional são, sim, responsáveis por isso. E o que aconteceu no presídio aqui... Você imagina que coisa absurda, um ligeiro comentário. Você proibir com a população, por exemplo, do Jordão, abandonada, que durante o verão fica sem condições, nem até o rio é difícil, aí proíbe uma estrada, isso é uma perversidade. É uma aberração. É uma coisa que deveria clamar aos céus vingança, aos céus, e assim, já que não é possível aqui na Terra. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco. Até já. Ok, voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Registramos aqui a presença mais uma vez do Daniel Cabral, nosso chargista, caricaturista, dando uma caprichada ali na charge do senador Márcio Bittar. Figura. Isso. Já no final do programa ele vai levar consigo essa lembrança do programa. Registramos também as presenças aqui do Edson Bittar, seja bem-vindo, da senhora Thaís Bittar, vossa esposa, do Cleiton, companheiro de sempre, do Robson, bem pequenininho. Isso, 2 metros de altura. E também do Tiago. Sejam bem-vindos. O Tiago fazendo aí as redes sociais do senador, né, na imprensa. Senador, afinal de contas, vamos mudar um pouco, vamos falar de política, né? Política local, né? O pessoal gosta também. União Brasil anuncia aí a pré-candidatura do seu colega de partido, evidentemente, deputado federal Ulisses Araújo, à Prefeitura de Rio Branco. Eu conversei pessoalmente com ele, ele disse que não tem interesse, mas se for uma missão, ele vai cumprir. Qual o interesse do partido em lançar a pré-candidatura dele? E afinal, União Brasil continua na base governista aqui? Como é que fica? Na verdade, esses grandes partidos como União Brasil, MDB, ele tem gente de todo gosto. Né? Então, o cara pode ser de direita, de esquerda, de centro. Né? Só lembrando que a União Brasil é fruto de uma fusão entre o PSL e o DEM, que já foi um dia PFL. Então, juntaram-se os social-liberais com os democratas. O que me importa é saber que a União Brasil, nacionalmente, oficialmente, sabe e entende e aceita que eu e o senador Alan Henrique estamos liberados para continuar sendo o que nós somos. Não tem hipótese nenhuma de eu estar num palanque com o Lula, com o PT, etc. Bom, o Ulisses é um querido amigo, né? Ele me ajudou na campanha de Senado, inclusive, foi candidato ao governo. O PSL, na época, lançou apenas um candidato e na ata colocou meu nome como o segundo nome. Aquilo foi importante, que ele permitiu que o Bolsonaro, vindo ao Acre, gravasse pedindo votos para mim, então foi importante para a minha eleição, e criamos uma amizade. Tá? Já viajamos juntos, eu, ele, a minha esposa, a esposa dele, enfim, temos uma excelente relação. Eu acho que é um nome forte e que tem muitas condições de incorporar o eleitor que não está vendo uma alternativa mais, talvez, viável no campo da direita. Eu acho que ele pode, sim, avançar, mas ele tem que querer. Eu já disse isso dezenas de vezes. A primeira coisa de uma candidatura é o candidato querer ser candidato. Tá, uma pergunta rapidinho. Incorporar. Isso. Mais uma pergunta rapidinho, agora no plano nacional. Não lhe incomoda, na condição de liberal, conservador, assumido, ver seu partido se entregando para o governo, claro, Lula? Me incomoda, mas não me incomoda só ver a União Brasil, me incomoda ver parte do PP se entregando, me incomoda ver todos... Republicanos? Eu vou dizer de forma mais abrangente.
todas as vezes que eu vejo um político mudando de lado, mesmo que eu perceba que é uma conveniência pessoal, não é o que ele pensa, me incomoda. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou mandar no sujeito? Eu tenho como impor minha vontade? Não, nós temos 500... Às vezes eu estou andando no estado, alguém cobra. Grande parte das pessoas, às vezes, esquecem quem votou. Então, nós temos 513 parlamentares que foram eleitos. E muitos deles têm carreira longeva. Então, é comum você ver... Na verdade, o parlamento brasileiro, nesse aspecto, ele é igual, de Câmara Municipal ao governo federal. Só se o prefeito, o governador, o presidente for muito inábil para não construir maioria. Então, me incomoda, mas eu tenho que aceitar. Mas, senador, me tira uma dúvida. Você votou no Pacheco para presidente do Senado. Por que não votou no seu fiel e dileto amigo Rogério Marinho? Que continua meu amigo. Ele vai vir aqui ao Acre, uma filiação que a gente está pensando em fazer aí no PL. E, aliás, ele vai também me visitar no evento que a minha esposa Thaís vai fazer. Bom, eu fiz a conta e não houve mentira. Eu disse isso a ele e ao Bolsonaro, como nós estamos aqui olhando um nos olhos do outro. Eu dizia que era quase impossível ele ganhar a eleição. O Pacheco, com as esquerdas, o MDB e o próprio PSD, juntava 40 votos, contando com 5 defecções. Você acha que um governo recém-eleito não iria buscar num PP, que foi base de apoio do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, alguns votos? Você acha que o governo eleito não ia buscar no próprio PL, que foi base de apoio também do Lula e também da Dilma, meia dúzia de votos? Claro que levaria. Então, eu perco a eleição com o Bolsonaro. Se eu rompo com aquilo que eu construí, com a mesa diretora do Senado, incentivado e indicado pelo próprio Bolsonaro, quem me fez ir numa relação para apoiar o Davi Alcolumbre e apoiar o Pacheco 2 anos atrás, foi o Bolsonaro. E aí você cria relações. Foi o Bolsonaro? Foi o Bolsonaro. Foi, olha, sim. O Pacheco foi o candidato do Bolsonaro. Assim como o Lira foi o candidato do Bolsonaro. Sim, o Lira eu sabia. Os dois foram, eu estava lá. Né? Então, claro. Você rompe e perde uma eleição, que benefício eu traria para o Acre? O que o Acre ganharia com isso? Quer dizer, eu rompo com o poder do qual Mas fica explicado, né, senador? Existe uma responsabilidade. Olha, político, homem público, está aberto a críticas. Senador, que fica explicado, ele foi candidato do Bolsonaro porque, nas mesmas condições que o Pacheco agora foi candidato do Lula. Então, mas não tinha outra alternativa. Não, mas não era a mesma o senador Márcio Bittar. O que eu também não posso concordar, veja, eu já disse e repito, eu sou homem público, minhas costas são acostumadas, o couro é grosso, não tem problema. Pode criticar à vontade. Agora, o que eu não gosto é da hipocrisia. Ô, Márcio. Por exemplo, qual era a hipocrisia? Você junta 3 partidos em torno do meu amigo Rogério Marinho e diz que tem que apoiar o Rogério porque não pode concordar com o Supremo Tribunal Federal. Sim, mas esses mesmos 3 partidos apoiaram na Câmara o Lira. E os exageros do Supremo, no que diz ao Parlamento, foi com o Senado ou com a Câmara? Foi com a Câmara. E o Lira engoliu. Então, não me venha com hipocrisia. Vou repetir, 3 partidos eram a base da campanha do meu amigo Rogério Marinho. Mas o presidente do Senado tinha poder para agir e não agiu. Mas a Câmara também tem. Quem poderia impedir que o deputado fosse preso? Não era a Câmara? Era a Câmara. Agora, sabe o que é interessante? É o seguinte, camarada aqui no Acre compõe o governo do Gladson, que na questão ambiental é igual ao do PT, compõe. Tem política aqui no Acre, é o seguinte, que está com o Gladson por quê? Por cargo. Mas acha que eu tenho que ser o cara que tem que fazer lá em Brasília tudo o que ele acha que eu tenho que fazer. Mas quando, na verdade, aqui é governista. Então, eu assumi uma responsabilidade. Pensa que é fácil? Eu tenho que dizer para o Bolsonaro, olhando nos olhos dele, que eu não vou acompanhar? Que é fácil eu dizer para o Rogério Marinho, no meu gabinete, que eu não vou acompanhar? Ô, Márcio, me dê a palavra, por favor. Eu tenho que pensar no Acre também. Ô, Márcio, 81 senadores no Brasil, pertencentes a 19 partidos políticos distintos. Ainda dá 19? Pensei que estava menos agora. Nos Estados Unidos, 100 senadores, 50 dos democratas e 50 dos republicanos. Não tem nenhum que não seja pertencendo a esses 2 partidos. Enquanto, e aí, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal cometeu o maior erro de toda a sua história
Foi quando o Congresso criou a cláusula de barreira de 5% dos votos nacionais e o Supremo pôs abaixo. O deputado do Rio de Janeiro, Miro Teixeira, entrou e o Supremo concordou com ele. Se e quanto nós não fizermos a reforma premente desse Brasil, que é a reforma política, nós teremos séria dificuldade para fazer as demais reformas, porque com essa bagunça partidária aqui, a nossa democracia está na lista das democracias que vão morrer. Mas eu, aproveitando esse gancho do Narciso, eu pergunto o seguinte: você tem simpatias pelo parlamentarismo? Tenho. Eu sou parlamentarista. Eu também. Bom, Agora, Narciso, teve pior, hein? Na eleição passada, houve um corte brusco. Nós tivemos quase 40 partidos políticos. Era uma loucura total, né? E na eleição de 2018, houve um corte bem radical. Já houve. Ficaram 7 grandes, né? Eu lembro aqui de cabeça, o PL. Por que criaram uma cláusula de barreira de 1,5%, mais isso, 2%? que está aumentando. Mas até só em 2030 é que nós vamos chegar aos 3%, que é o mínimo exigido na União Europeia. A Alemanha, a cláusula de barreira é 5%. Eu sei disso, eu sei. Mas, de qualquer maneira, assim, já aconteceu um pouco essa diminuição. Nós temos 7 grandes partidos no Brasil. Nós tivemos quase 40, que são o PL, que é o maior, o PT vem depois, vem o União Brasil, depois vem o PP, e aí depois empatados com 42, o MDB, o PSD e o Republicano. Porque o Republicano pegou um parlamentar daqueles que não alcançaram a cláusula, e aí ele pode sair, leva o tempo de televisão e o fundo empatado, porque o partido não alcançou. E dos 7, que aí os 3 últimos, né, que são o 7º ali, PMDB, MDB, PSD e Republicano com 42, cai para o PSDB com 13, não é nem segunda divisão. Do ponto de vista da quantidade, é a terceira divisão. Dificilmente um partido que fez 13 vai conseguir voltar a fazer 40. Então, eu acho que já está diminuindo bastante. Senador, antes de 2026 temos uma eleição municipal, eleições municipais. Mas vamos a 2026. O senhor é candidato à reeleição ou vai tentar mais uma vez o governo? Não, eu cada vez mais, eu fiz 60 anos. E uma das poucas coisas que eu aprendi na vida é que, de fato, a gente planeja, mas não é a gente que manda. Eu já lutei muito para ser governador. E eu acho que, pelo menos, não está escrito que eu seja, né? Então eu aceito. E nas vezes que você tentou, eu fui seu leitor, hein? Você sabe disso. Obrigado. Foi. E outras vezes também. A prefeito, de Rio Branco e tal. Então, Muniz, eu acho que eu tenho que aprender e aprendo com a maturidade, com a vida, a respeitar. Então, termina a eleição, é claro que aonde eu estou, o nome que saiu mais fortalecido é o nome do Alan Rick. Então, eu não posso... Ele terá seu apoio? Claro, já tem. Eu já te falei no seu programa aqui, mas repito, você me dá a oportunidade de repetir. Ele já é o meu pré-candidato ao governo, né? Ele saiu-se bem, se elegeu senador da República, uma eleição maiúscula, ele não foi o meu candidato, ele não foi o candidato do Gladys Cameli, e ganhou a eleição. O eleitor quis dar o mandato ao Alan, e ele é o pré-candidato, e tanto que eu saí da presidência, passei a ele. Aliás, não é a primeira vez que eu faço isso, eu sempre fiz. Não tenho nada contra quem fica comandando o partido a vida inteira, mas não é o que eu gosto. O partido está unido. O partido está unido. Justificando o nome. E não só União Brasil. Eu acho que em torno da pré-candidatura do Alan, eu posso dizer que tem União Brasil, o PL e o Republicano. Vocês vão trabalhar o apoio do governador? Nós queremos aliança com o PP também. A esquerda claramente se rearticula com a pré-candidatura do Marcos Alexandre, combinada com o Jorge Viana, nas eleições municipais. Quero deixar claro que eu entendo o MDB, gosto do MDB. O MDB aqui não é direita, não é esquerda. Então, se o MDB hoje marchar para uma aliança mais à esquerda, eu vou respeitar. Porque o MDB do Acre, que sempre contrariou o MDB nacional. Então, eles têm crédito. Então, eu entendo o MDB, mas eu não vou participar. Então, a candidatura do Marcos Alexandre, combinada com o Jorge Viana, uma candidatura de esquerda, com certeza isso vai ser o palanque do Lula, ou de quem o Lula indicar em 2026, e eu entendo que o PP do Ciro Nogueira
o PL, o União Brasil e o Republicano estarão com a candidatura do Bolsonaro ou de quem o Bolsonaro indicar. Então nós queremos aliança com o PP. Resumindo, o E senhor vai esse trabalhar... candidato desses partidos todos aqui no Acre para prefeito é o Ulisses? Pretende ver se dá certo eu estou com ficando o mais Ulisses? velho, não é mais burro. A experiência que eu já tive diz o seguinte, olha, quando você faz uma aliança, os comandantes dos partidos, eles são candidatos, não é nem a vereador e nem a prefeito. Então, os comandantes estão olhando fundamentalmente para a eleição geral. Então, presidente da República, governador, senador, federal e estadual. Você tentar amarrar, eu já tentei isso e sei que não dá certo. Então, você tentar transferir essa aliança automaticamente, na marra, para os 22 municípios, na eleição municipal, não dá certo. O senhor vai trabalhar para derrotar Então, o candidato de você tem esquerda? que ter uma... Claro, sempre. Então, qual é a novidade? Você não funciona. Então, tem que ter, na eleição municipal, se depender de mim, esses 4 partidos, pela experiência que eu tenho, já ajudei a articular quantas alianças, né, em torno do Flaviano Melo, em torno do Bocalon, em torno do Gladson, enfim. Tem que ter muita tolerância na eleição municipal. Você pega alguns exemplos, né? Até onde eu sei, o Mazinho está conosco, vamos dizer assim, está no front, vai estar no mesmo palanque de 2026. Como é que aí você faz uma aliança? Imagina que o Mazinho continuasse com a União Brasil, e você junta esses 4 partidos grandes, PL, União Brasil, o Republicano e o PP. Quem impede o Mazinho de ter o candidato à reeleição? Que força política? Sim, mas aí eu compreendi. Eu digo o seguinte, primeiro deixa eu fazer uma correção para o A mesma Narciso. coisa se aplica ao Gélio. O Narciso. Narciso, não são 19, são 16 partidos. Do Senado. Acabei de fazer- Agora na Câmara 16 partidos que representam o Senado. Depois é o seguinte, é natural, e isso com a minha idade eu não desaprendi, eu não desaprendi, que numa aliança cada partido apresente o seu candidato. Sim. Vai fazer uma aliança. O que eu perguntei é o seguinte, se nesse caso, União Brasil, em ele concordando, apresentaria Ulisses, o outro partido apresentaria o outro, e depois, uma pesquisa ou um trabalho político de vocês, chegar a um ponto comum. É isso que Mas a questão é o seguinte, veja bem, por exemplo, você tem o Bocalon, que eu não... eu tenho muita simpatia pelo Bocalon. Sim. Pela Você andou namorando com a candidatura dele à reeleição? Muito. Na verdade, nós temos uma relação. O Bocalon e eu estivemos juntos esse período todo, enfrentando o PT. Ou era eu o candidato, ou era ele. Quem foram os candidatos ao governo contra a Frente Popular? O Flaviano Melo uma vez, e eu 2, e o Bocalon acho que 3, uma coisa assim. Então, nós estivemos do mesmo lado. Eu sei onde o Bocalon vai estar em 2026. Eu tenho dito isso às pessoas. Você tirar o prefeito da capital, há 2 verões, nós estamos em um verão, tem outro verão. Você tirar o prefeito da capital do jogo, eu acho que no mínimo você está cometendo uma precipitação e eu diria até um amadorismo. Então o senhor não descarta o apoio à reeleição dele? Não, de forma alguma. Agora, ele apoiou a Márcia, meu pedido, como outros também apoiaram. Então, assim, vamos ter calma. Por isso que eu disse, Osmir, não dá, pelo que eu já aprendi, né? Não adianta, você faz uma aliança aqui, então você tem em torno de uma pré-candidatura do Alan ao governo, desses 3 partidos. A minha pré-candidatura à reeleição, aberta ao PP. Bom, mas aí você pergunta assim, mas se o PP vier, quem será o candidato a governador? Vamos ver na construção, vamos ver no processo. Eleição municipal, tem que ter muita calma, tem que ter muita tolerância. Por exemplo, vamos pegar um caso de Feijó. A Terezinha, vereadora, foi candidata a deputada estadual pelo PL, teve 2.000 e poucos votos em Feijó. Se ela quiser ser candidata a prefeita, quem impede? Vocês sabem como é que funciona. Suponha que eu aqui, o Edson, vete a Terezinha, porque o prefeito que é do PP, tem mais chance com o candidato que ele apontou e tal. Se a Terezinha chegar no Valdemar da Costa Neto, em Brasília, ele vai chamar a direção do partido aqui e pedir explicação. Como é que você tem uma vereadora mais votada no município, com 2.000 e poucos votos, você não quer que a gente candidata por quê? Mas Márcio, eu estou me baseando na experiência que nós tivemos. Tem que ter calma. Experiência que nós tivemos. Foi única. Mas é única, não repete. Pois não, pode repetir. Aliança igual aquela é difícil. Não. Com aquela mesma ética, disciplina, organização de interna. cada um tirar um pouco mas esse é o problema. Mas o que eu aprendi é o seguinte, sua vontade, mas olha, pessoal. eu fazia esses acordos
E aí eu ia lutar nos 22 municípios para fazer com que cumpra. E, por exemplo, eu não vou citar nome, mas aí eu era presidente do PSDB. Fizemos o acordo. Vai ser assim, se dependesse de mim, ia ser. Só que ao mesmo tempo que eu ia nos municípios, você queria ser candidato em Cruzeiro do Sul, Narciso Mendes também. Eu sabia que o Narciso estava muito mais, todo mundo sabia, hipoteticamente, que o Narciso estava muito mais forte do que você. Então eu, baseado no acordo, eu chegava em Cruzeiro do Sul, ia lá na sua casa, nos seus olhos, e ia dizer, você não será candidato. Mas nós somos o mesmo partido, nós temos uma aliança. Só que aí chegava o deputado estadual, chegava o deputado federal, ia lá e dizia, não, Osmir, o diretório é... Mas, Márcio, o entendimento tem que ser feito primeiro, inicialmente, não é com pessoas, é com partido. É com partido. É que você não deixou acabar de falar. Estamos chegando ao final. Ô, Márcio, eu não posso deixar de dar o seguinte exemplo. Eleição municipal não tem nada a ver com a eleição subsequente. Não. Collor foi eleito presidente da República, não tinha nenhum dos 5.500 prefeitos apoiando ele. Bolsonaro do mesmo jeito. Aqui no Acre eu fiz 3 chapas estadual, 2 federal do ano da eleição. Estamos chegando ao final do programa, doutor Narciso. Suas considerações finais, por gentileza. Então, eu quero aqui, eu não podia deixar de fazer aqui um elogio a Thaís. Obrigado, Parabéns. obrigado. Viu, Thaís? Eu estou casado há 51 anos com a mesma mulher. Não troquei, sabe por quê? Porque eu tinha medo de pegar a segunda mais feia. Não que a Márcia, que eu tenho com muitíssimo respeito, você sabe disso, Eu também. mas você acertou mais uma vez, Márcio. Obrigado, Tá? obrigado, Osmir. obrigado. Márcio, eu vou ser muito sincero, eu discordo completamente desse seu método de trabalhar em cima de pessoas. Eu acho que nós temos que trabalhar primeiro a nível de partidos. Os partidos é que são permanentes, pessoas passam. Pode ser que daí do entendimento partidário se aproveite pessoas com condições de elegibilidade. Aí é um outro segundo departamento. Dizer que o método usado no MDA não dá certo agora, dará certo sempre. Sempre que for utilizado, ele dará certo. Mas Né? ele falou em relação aos Não, interesses sim, internos. não, ali foi o seguinte, nós nos despimos dos interesses individuais. Esse é difícil agora. Primeiro, eu acho assim, primeiro eu quero agradecer. Não, e para finalizar, eu finalizo aqui, foi muito grato, eu defendo integralmente a questão das ONGs. Eu também. Eu acho que as ONGs nos prejudicam muito. Muito. Pegue agora o exemplo da Guiana Francesa, que está fazendo uma exploração de petróleo do seu Macron, Isso mesmo. que é contra a exploração de petróleo no Brasil. E que a Marina não deu licença. E ali é uma bacia, e se demorar muito A mesma tempo, bacia, É a uma mesma. bacia, está tirando o nosso. Mas a Marina, já que você tocou o nome dela, com todo o respeito que eu tenho, inclusive pela ausência dela no Estado, ela é uma pessoa de um discurso monocórdico. E virou uma celebridade, celebridade para as ONGs, né? Sim, para as ONGs e para os interesses internacionais. Senador Márcio Bittar, foi um prazer. Mas é um prazer enorme te rever, Márcio. Prazer foi meu. Eu queria dizer ao Osmir que, na verdade, acho que ele não me entendeu, nós não discordamos de nada. Eu concordo com você. Tá bom. Só que eu aprendi, nesse mundo que eu estou vivendo aqui, depois daquela fase de vocês, do MDA, eu vou dar burro em ponta de faca. Então, eu não sou presidente de partido, eu já tentei fazer isso, né? Então, eu posso dizer para vocês dois, sem nenhum receio, eu tentei fazer o que vocês conseguiram e não conseguiram. E aí chega um ponto... E a base do MDA, Osmir, eram os partidos, né, Osmir? Partido. Bom, agora, com relação a Marina, eu queria terminar com uma brincadeirazinha, uma provocaçãozinha. Tem um sujeito no Acre que ele inventou, que eu só vim aqui de 4 anos, que eu não tinha casa para morar, esse rapaz aí. E o PT pegou. Aí tu vê que coisa louca, né? Mas a Marina fez parte... Quando você
comprou uma casa e tudo, eu deixei de fazer Conversa, pô, tive casa a vida inteira aqui, com meu pai e tudo. Quando tem um inimigo, é uma coisa. Eu que sei o que eu Deus me suporto. livre e tal. Mas você vê que. Ô, Márcio, eu lembrei agora quando um colega nosso jornal disse: Jorge, Márcio, afinal de sai, contas, onde é que você mora? Ele disse: onde eu lhe recebo sempre no churrasco. Você tá com a Eu vim mineira. dar uma entrevista aqui, Jorge Said. Meu Ele, saudoso "Rapaz, Jorge eu acho Said." que ele estava instruído por alguma coisa, né? Assim, rapaz, afinal de contas, onde é que tu mora? Eu nem tinha esquecido que ele tinha ido jantar na minha casa, tinha um mês. Eu digo, no mesmo lugar que tu foi, tá lá, eu não mudei, lá no Tropical e tal, e tal, e tal. Legal. Mas que, você vê que loucura a hipocrisia das pessoas. A Marina fez parte da tropa de choque, que ajudou a me criticar, tentando criar uma imagem que eu era um oportunista, que eu só aparecia aqui em eleição e tal, tal, tal. Eu tive 3 convites para ir embora do Acre, governador do Amazonas, governador do Mato Grosso do Sul, prefeito de Barueri, e aos 3 eu disse não. E hoje eu continuo aqui. E a Marina está onde? São Paulo. Agora, morando em São Paulo, ela está andando mais aqui quando ela era daqui. Mas Eu eu tenho venho Está andando mais aqui do que quando ela era em São ela Paulo. veio aqui na... Tá, mas ninguém sabe. ela Pouca veio gente aqui sabe. na- Daniel Cabral, por aqui gentileza, escondido, vem para então. cá. Veio lá escondido. Vem para cá. Olha aí, ó, a caricatura do senador. Vou levar para o Brasil. Você já tem uma. Chique. Eu já tenho aqui também. A senhora deixa uma aqui e leva a outra Você devia ter para feito a Brasília. esposa dele. Já tenho. Olha aí, ó, a voz dele, tá aí, ó. Olha aí. Ele caprichou mais nada. Tá aprovada, dona Thaís? Tá aprovada? Legal. Obrigado. Valeu, Daniel. Mas, Senador. mas Muniz, você me perdoe mais 30 segundos. Sim. O que importa é que a Marina não usa o poder que ela teve e tem pro Acre. Isso é que importa. Nós temos lá agora, depois de 6 meses, ela nos recebeu na audiência. Vamos tratar do Igarapé São Francisco. A resposta dela é 0. Não tem nada. Vamos ver se no segundo mandato dela ela consegue. Aliás, eu diria mais, senador, que ela atrasa mais do que desenvolve o nosso Estado. Vamos ver se no segundo mandato ela consegue, pelo menos, Obrigado a despoluir o você. São Francisco. Obrigado, né? Muniz. Obrigado a E você. conter o desbarrancamento da casa onde moram os pais da senadora, no Cidade Nova. E assim a gente encerra o programa de hoje e volta, se Deus quiser, na próxima semana, agradecendo mais uma vez a você que esteve conosco desde o início. O programa estará disponível para você nas redes sociais da TV Rio Branco e também no portal riobranco.net, além do YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e que Ele nos conceda uma semana de paz. Boa noite.